Graças para o Senhor Jesus Cristo. É um privilégio podermos estar aqui nessa manhã, desfrutando da vida do Senhor em nossas vidas, do seu infinito amor, das suas misericórdias que dura para sempre. E é muito encorajador saber que, como o nosso irmão leu aqui, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas corruptíveis que a gente foi comprado na nossa vã e vazia maneira de viver, mas sim com o seu precioso sangue. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ninguém aqui valia mais ou menos. E graças a Deus, o Senhor nos encontrou na profundeza das trevas, nos tirou dos charcos de lama, nos tirou da prisão que nos prendia e nos deu uma nova vida. E diz a sua palavra que o Senhor nos colocou nas suas mãos, e das suas mãos ninguém pode nos resgatar, ninguém pode nos tirar. Louvamos ao Senhor porque podemos celebrar, louvar, bendizer o seu nome. Meu irmão, nessa manhã no Partido do Pão, trouxe um exemplo, irmão, que sempre tem falado no meu coração de fato. As dívidas pagáveis, né? As dívidas pagáveis, ela traz um constrangimento nos nossos corações, que dirás a impagável. Como o nosso irmão trouxe exemplo, quando algum irmão é generoso conosco, e aí arca alguma coisa que nós podemos até pagar, uma dívida pagável, quando aquilo nos traz constrangimento, quando aquilo nos traz um desejo de ser grato, né? De contribuir, de responder àquela manifestação de generosidade. E isso é maravilhoso porque aponta para um sacrifício que foi feito, como nós chamamos, uma dívida impagável. Isso tem que ser o nosso coração de gratidão ao Senhor, porque Ele pagou um alto preço por cada um de nós. O texto que eu vou ler, irmãos, é algumas reflexões que o Senhor tem trazido no meu coração, em Atos capítulo 9. E à medida que formos lendo, a gente vai meditando um pouco nos versículos, as aplicações que o Senhor tem trazido no meu coração. Espero em Deus que o Espírito Santo, o nosso irmão Reolão, conduza todas as coisas, fale ao coração dos irmãos, no meu coração, naquilo que Ele vem falado. Confiar no Senhor e naquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Meu Deus, de fato, meu Deus, somos gratos ao Senhor porque o Senhor pagou uma dívida impagável. O Senhor, meu Deus, é aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mudou o rumo de nossas vidas. Obrigado, Senhor. E nessa manhã podemos estar diante da sua presença, entrar com ousadia e prevenir o seu sangue, sabendo que fomos incluídos nessa mesa por meio do seu amor, de sua misericórdia, de graça. Obrigado por tudo isso, Senhor. Quero mais uma vez nessa manhã colocar esse tempo diante do Senhor e pedir, Espírito Santo, fala aos nossos corações. O Senhor conhece as entranhas do nosso ser. O Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida e cada realidade. Fala-nos em nome de Jesus. Basta uma palavra sua para pôr o nosso ser em ordem, Senhor. Deus, e confiamos na sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que discerne, é cirúrgica, que separa. Meu Deus, fala aos nossos corações em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, falar a cada um de nós aquilo que o Senhor quisesse. Meu Deus, nos traz para os seus caminhos, para o seu brilho, para a sua presença. Meu Deus, que possamos responder, meu Deus, a tão grande salvação, a tão grande chamado. Meu Deus, que a nossa vida, meu Deus, seja de fato, meu Deus, vivida, meu Deus, de conformidade, meu Deus, com aquilo que a sua palavra diz, para a glória do seu nome, Senhor.
Amém. Ajuda-nos em nome de Jesus. Desde já, meu Deus, como igreja, repreendemos qualquer manifestação maligna contrária ao teu Espírito Santo. Continuamos, meu Deus, profetizando esse ambiente totalmente favorável ao seu fluir. Para a glória do seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Irmãos, capítulo 9 de Atos é um capítulo muito conhecido nosso. É a convenção de Saulo, o encontro de Saulo com o Senhor. E aqui nesse capítulo, na verdade, até o verso 20, vou ficar até o verso 20, que vai falando de cada verso um pouquinho aqui. Tem muitas aplicações que o Senhor trouxe no meu coração e vamos estar juntos aqui compartilhando em nome de Jesus. Diz assim: e Saulo, respirando ameaça, ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. Irmãos, na soberania do Senhor, a gente vê como Deus, na sua infinita misericórdia e graça, o Deus que é eterno, o Deus que conhece o fim, o Deus que é início, meio e fim, de eternidade, eternidade, geração em geração, conhece todas as coisas. Um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, já sabia ao longo de toda a eternidade qual era o seu plano, o que ia fazer, como ia executar, quem ele escolheu, como ele ia chamar cada um de nós, como ele ia alcançar cada pessoa, cada família, cada casa. E eu creio que na vida de Saulo nada estava fora daquilo que o Senhor havia planejado. Nada estava fugindo do controle do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é aquele que se manifestou em carne, habitou entre nós, como nós falamos aqui. Viveu, morreu, ressuscitou. E nesta época aqui havia aqueles homens, os fariseus, que estavam ali cumprindo a lei, como cumpridor da lei, eles não conseguiram enxergar o Messias que havia se manifestado em carne. E dentre esses homens estava ali Saulo, o homem a qual foi criado para ser um fariseu, foi criado aos pés de Gamaliel, para ser um mestre da lei, para ser uma figura de importante posição na religião. Mas aqui no capítulo 9 descreve que Saulo, respirando ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Irmãos, por mais que Saulo ele passou uma vida inteira meditando na letra, ouvindo as escrituras, ouvindo a lei, aos pés de Gamaliel, foi preparado para ser um homem da alta posição da religião. O máximo que ele pôde chegar foi respirar ameaças e mortes, perseguir a igreja do Senhor, e a chegar ao sumo sacerdote terreno para pedir cartas, para continuar o zelo que ele tinha por Deus, segundo ele mesmo descreve, perseguindo, como zeloso perseguidor da igreja do Senhor. E diz a Bíblia que quando Saulo ele ainda respirava ameaça e morte, as suas entranhas estavam ali com o desejo ardente de perseguir a igreja do Senhor, buscar homens e mulheres dentro das sinagogas, das casas. Ele queria ampliar a sua perseguição agora em outras cidades, pedindo oficialmente cartas para adentrar as sinagogas, para arrastar homens e mulheres à prisão, à morte, ao espancamento. Diz a Bíblia que, indo a caminho de Damasco, a luz
subitamente brilhou diante de Saulo. E Saulo, onde tinha sido preparado para viver uma vida do alto padrão religioso, ao se encontrar com essa luz no caminho de Damasco, ao se encontrar com essa poderosa luz que Clarissa nessa manhã proclamou, o máximo que ele pôde perceber, o máximo que ele pôde chegar foi cair com o rosto em terra. Irmão, de fato e de verdade, quando a luz do Senhor alcança os nossos corações, quando ela jorra no meio das nossas trevas, quando ela ilumina os nossos olhos, a gente vai perceber que o lugar mais alto que nós estamos é com o rosto em terra. E diz a Bíblia que Paulo caiu com seu rosto em terra, atônito, apavorado, porque aquela luz era o meio-dia, e aquela luz era muito mais forte do que o sol do meio-dia. Paulo, ele se debruçou diante de terra, ouviu aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali de fato Saulo estava ouvindo do próprio Senhor, porque ele tinha como concepção de zelo. Paulo descreve que ele era um zeloso da lei de Deus, por isso perseguia a igreja. E quando essa luz irradiou, quando essa luz iluminou o caminho de Damasco ali, quando chegou a Paulo, ele caiu por terra, ele mudou o rumo das suas vidas. Aquelas cartas, mas não tinha valor algum. A sua percepção foi mudada, as suas motivações foram mudadas, e agora ele se encontrava numa condição que ele jamais esperava estar. E ele disse: Senhor, quem é o Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E de fato, irmãos, quando Saulo ouviu essas palavras, com seu rosto em terra, como perseguidor da igreja, a luz irradiou diante dos seus olhos. Ele percebeu de que ele perseguia não eram os discípulos, e sim era o Senhor Jesus. Ele agora fica atônito, tremendo, reconhecendo que aquele caminho não era o caminho da escolha do Senhor, reconhecendo que ali não era o caminho ao qual Deus havia escolhido para ele. De fato, ele passou por toda aquela preparação, passou por todo aquele ensinamento, mas o lugar dele ainda não era respirando ameaça, ia chegando às sinagogas terrenas, ao sumo sacerdote terreno. O Senhor estava preparando o caminho para mostrar para ele que ali não era ainda a posição dele. O Senhor ia mudar o seu ser, mudar o seu interior, mudar as suas inspirações, mudar as suas motivações, ia mostrar ainda um acesso muito mais excelente para ele, que era o acesso ao sumo sacerdote que está à destra de Deus nas alturas. O Senhor agora ampliou os seus caminhos. O máximo que ele pôde chegar naquela vida terrena foi o sacerdote terreno. Mas agora, quando a luz irradiou seu coração, o seu rosto se prostrou em terra, ele percebeu de que ele estava cooperando contra o progresso do Senhor e da sua palavra, e ele também reconheceu que ele tinha um limite, isso ia chegar ao sacerdote terreno. E agora o limite dele foi expandido. Ele agora estava diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. As suas entranhas já tinham sido mudadas, já não mais respirava ameaça e morte, já não mais tinha as suas cartas como o seu principal objetivo de vida, perseguir a igreja. Eu creio que naquela queda as cartas voou, Paulo perdeu o rumo, perdeu o caminho, com sua cara no chão, perdeu o norte da sua vida, não sabia o que era norte, sul, nem leste, nem oeste, não sabia nem para onde é que ia. A visão mudou completamente os rumos daquele homem, não sabia nem onde é que estava. E ele viu que ali ele estava perseguindo o Senhor e que agora ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que foi algo que chamou a atenção daqueles homens, e quando Paulo se levantou,
as suas cartas não tinham mais valor algum, as suas ambições de perseguir não estavam mais tomando conta do seu ser. Aquele homem que só estava com a morte nas suas entranhas começou a perceber que havia vida. Aquele homem que estava sentado no cavalo como um cavaleiro, como um guerreiro, para buscar o povo de Deus para trazer, para ser castigado, agora estava com o seu rosto em terra e não sabia nem mais dar um passo à sua frente. De fato, a luz do Senhor, ela muda o rumo de nossas vidas e nos coloca em total dependência dele mesmo. Amém. E Saulo diz: as palavras que eu e você sempre tem que soar de nossos lábios quando essa luz jorra no meio de nossas trevas. Senhor, o que é que eu faço? Eu tinha esses caminhos, eu tinha esses projetos, eu tinha esses planos. O Senhor, a sua luz irradiou diante das minhas trevas. Eu estou no solo, eu estou com cara em terra, e agora o Senhor diz que eu estou perseguindo o Senhor. O que queres que eu te faça, Senhor? O que queres que eu te faça? O Senhor fala: entra na cidade. Entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Paulo agora não sabe nem onde é que está a cidade. Para que lado é a cidade? Aí aqueles homens que estavam com ele, pegam ele pela mão. E de fato a luz do Senhor, ela sempre vai nos dar um caminho de dependência uns dos outros. Sempre vai nos mostrar o quanto dependemos uns dos outros. E de fato a luz do Senhor é como a aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Na reunião de sexta-feira, um irmão disse que ele estava ali experimentando um pouco de Cristo de cada irmão. Esse tem que ser o nosso sentimento nos nossos corações. Há uma luz que brilha na minha vida, na sua vida, e que juntos somos luzeiros do Senhor. E somos luz uns dos outros. E juntos nós podemos experimentar dessa clareza e caminhar diante da luz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque o próprio texto diz: se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a luz do Senhor sempre vai nos mostrar a nossa dependência de estarmos seguros pela mão uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E Paulo agora sendo conduzido pela mão, o plano do Senhor não mudou. Ainda era entrar na cidade, mas não era mais para perseguir. Não era mais para entrar nas casas e sair na sinagoga arrastando homens e mulheres do caminho, como diz Paulo. Agora ele era para entrar em Damasco e permanecer ali, porque ali o Senhor havia de dizer a ele o que havia de fazer. Paulo agora que tinha os seus caminhos traçados, tinha a sua rota calculada, tinha as suas cartas oficialmente nas mãos, agora estava na cidade, sem enxergar, sendo conduzido por outros homens, aguardando ao Senhor dizer o que ele havia de fazer. Na expectativa de ouvir do Senhor o que é que o Senhor tinha para fazer. Olha que mudança de rota. Olha que recálculo de caminho. O Senhor jorrou luz em nossas trevas, mudou o rumo de nossas vidas, mudou as motivações de nossos corações, mudou as intenções das entranhas de nosso ser. A gente respirava ameaça e morte. E Ele mudou o rumo de nossas vidas. Nos colocou para reconhecer que de fato Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, a gente não nos resta outra coisa a não ser dizer: o que queres que eu te faça? E Saulo ali aguardando o que o Senhor havia de fazer. E diz a Bíblia que havia
na cidade de Damasco, um servo, um discípulo, chamado Ananias, que estava ali orando ao Senhor. Eu creio que talvez orando de fato por esse momento que a igreja do Senhor ia passar. Ele já sabia que Saulo estava com as cartas, já sabia que Saulo vinha velozmente atacar homens e mulheres para arrastar a prisão, para a morte. E ali ele estava orando por esse assunto, orando por esse momento, para que o Senhor guardasse a sua igreja, desse força à sua igreja. E o Senhor visita Ananias, e o Senhor diz para Ananias que ele haveria de ir a um lugar, uma rua direta, que havia um homem chamado Saulo de Tarso, a qual ele ia lá e pôr as mãos sobre aquele homem. E todos nós já conhecemos o texto que Ananias chega para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor não conhece esse homem. Esse homem, ele tem perseguido a sua igreja, perseguido o seu povo, para arrastar, maltratar, levar à morte. Ananias abre o coração diante do Senhor, mas louvado seja o nome do Senhor, porque a mesma luz que jorrou na vida de Paulo, também jorrou na vida de Ananias. Iluminou os olhos dele quando ele creu no Senhor. E ali, de fato, ele estava diante do Senhor, colocando um assunto diante do Senhor, e o Senhor estava trazendo para ele o que é que o Senhor desejava fazer através da vida de Ananias. E aqui é um relatório que Ananias tem diante do testemunho que, de fato, de verdade, já tinha sido dado por Saulo, diante das suas concepções e, de fato, verídicas, reais, mas só que, graças a Deus, irmãos, graças a Deus, o relatório do Senhor, ele é atualizado. Ainda que eu e você tenham um relatório uns dos outros, o relatório do Senhor está atualizado. Totalmente atualizado. O relatório de Ananias estava, por mais verídico que fosse, estava ultrapassado. Por questão de horas, já não estava mais atualizado. E o Senhor disse para ele: Ananias, Saulo, ele é para mim um instrumento. E eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Irmão, de fato, essa luz, ela jorra em nossas trevas, nos mostra que, de fato, o nosso maior lugar é com o nosso rosto em terra, nos mostra o quanto dependemos uns dos outros, e nos mostra também o quanto na carreira cristã, na vida como igreja coletiva, vamos precisar dessa luz para nos contrariar. Saulo, ele foi contrariado pela luz, e graças a Deus por isso, e é um contrariar que traz vida, é um contrariar que traz um novo caminho, é um contrariar que amplia os horizontes, amplia a comunhão. E graças a Deus, Ananias, ao ser contrariado pelo Senhor, ao ter aberto o coração diante do Senhor, ele ouviu do Senhor que Saulo para o Senhor era um instrumento escolhido. Irmãos, mais uma vez, eu já disse uma vez, eu vou repetir, e quantas vezes for necessário, eu estou falando até para mim mesmo, pode ter certeza disso. Eu e você, no meio de nossas concepções, até verídicas, até factíveis, até você testemunhou um fato, presenciou um fato, e você tem uma concepção formada sobre aquilo. Até, vamos dizer assim, legais, entre aspas. Quantas vezes aí você vai diante do Senhor e coloca esse assunto diante dele? Senhor, esse irmão e essa irmã, eu tenho essa concepção, e está em meu coração isso aqui com respeito dele. O que é, Senhor, esse irmão e essa irmã para ti? O que é ele para ti? Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor falará em nossos corações. Este irmão e esta irmã, para mim, é um vaso escolhido, é um instrumento escolhido. Ainda que você não enxergue agora, mas para mim é um instrumento e um vaso escolhido.
E o Senhor usa essa palavra, instrumento escolhido. Somos instrumentos escolhidos do Senhor. Cada um tem o seu som, cada um tem o seu toque, cada um tem sua posição, cada um tem seu serviço, cada um tem seu chamado, mas todos juntos somos uma orquestra para o Senhor Jesus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Cada irmão e irmã é um instrumento escolhido do Senhor. Então isso vale para mim e para você. A luz jorrou em nossas trevas? Amém. A luz jorrou em nossas trevas? Amém. Percebemos que a nossa condição era de botar a cara no pó, reconhecer que nada somos, nada podemos ser, se não estar com a cara no pó. Reconhecemos que os nossos caminhos muitas vezes parece bom, mas o final pode ser morte. Que os caminhos do Senhor é melhor do que os nossos caminhos. Que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Reconhecemos de fato que quando nós percebemos que essa luz jorrou em nossas trevas, vemos que a nossa necessidade, o nosso estado é um estado de cegueira espiritual, é um estado de escuridão espiritual, é um estado de completa dependência do Senhor e dos outros. E quando Saulo percebe isso, ele de fato se submete a isso. E Ananias na sua casa, orando ao Senhor, por esse momento o Senhor jorra a luz e diz para ele levantar, porque ele vai precisar encontrar com Saulo, porque ele vai tocar em Saulo para que Saulo tenha visto. E o Senhor vai mostrar para Saulo o quanto é necessário ele padecer pelo nome do Senhor. E Ananias, graças a Deus, irmão, graças a Deus, Ananias não fica nas suas concepções. Graças a Deus, Ananias não se move, como nossos irmãos falam, e é verdadeiro. Tem uma irmã que tem dito nas reuniões, nós não nos movemos por nossos sentimentos. Nesta manhã o irmão falou, as circunstâncias não podem dizer o que somos. O Senhor é que diz, o Senhor é que é presente, o Deus é que sabe de todas as coisas. Ele é o Deus de todas as circunstâncias. Ele é o Deus, quando nós estamos enfraquecidos, Ele diz, eu sou a sua força. Quando nós estamos em meio das trevas, podemos dizer como Davi, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque o Senhor é aquele que está presente no meio das nossas angústias, no meio das nossas tristezas, no meio das nossas lamentações. Ele não nos abandona. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque o Senhor sempre tem a última palavra. O rumo das nossas vidas está traçado pelo Senhor. E graças a Deus, porque o Senhor ele sempre vai jorrar luz e vai nos mostrar o caminho que Ele deseja. E se tem, irmãos, em nossos corações ainda um relatório sobre algum irmão ou irmã, saiba disso. O Senhor está com um relatório atualizado. O Senhor tem um relatório muito mais atual. É um relatório de vida. Porque aquilo que a gente não enxergou, o Senhor já enxergou. Aquilo que a gente não viu ainda, o Senhor já viu. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Porque o Senhor é aquele que dá caminho ao seu povo. O Senhor é aquele que une o seu povo. O Senhor é aquele que jorra a luz no meio das trevas. O Senhor é aquele que muda o rumo de nossas vidas e nos faz servir mutuamente. E Ananias, ele escuta o vai de Deus. O Senhor diz assim, Ananias, vai. O Senhor diz para mim e para você hoje, nessa manhã, no meio das nossas... A gente fica contrariado muitas vezes, o Senhor não vai. Fica com o relatório do Senhor. Fica com os caminhos do Senhor. Fica com o que Ele está dizendo. Fica com os planos dEle, com os pensamentos dEle. Irmão, muitas das vezes, quando nós nos prendemos às concepções de outros, até de nós mesmos, quando nós nos prendemos às situações, à dificuldade, à luta, a gente não vai. A gente não caminha, a gente não avança, a gente não prossegue. E graças a Deus, o Senhor disse para Paulo, para Saulo, e disse para Ananias, levanta-te.
levanta-te. O Senhor sempre vai dizer para nós, levanta-te e vai. O mover da igreja, o mover nosso como membros uns dos outros, é pelo vai de Deus. O meu vai e o seu vai, nós não saímos do lugar. Vamos esperar sempre um sentimento bom, irmão. É verdade? Sempre uma circunstância boa, irmão. Quando nós encontrarmos esse ambiente, a gente vai. Quando esse ambiente muda, a gente para. Quando esse ambiente não é favorável, a gente não fala. Quando esse ambiente não é favorável ao que a gente acredita, a gente não caminha. E a gente começa a não mudar de estágio em nossas vidas. E graças a Deus, Ananias, naquele momento, o discípulo em Damasco, orando por aquilo que havia por vir, o Senhor visita ele, fala ao coração dele, contraria ele por aquilo que ele tinha como concepção, que ele estava vendo, estava orando, mas ele fica com o relatório atualizado de Deus, se levanta, contrariado, talvez com medo, talvez com receio pela sua própria vida, mas vai, confiando na palavra, na luz e na direção do Senhor. Que esse seja sempre as motivações do nosso coração. A luz que Ele jogou em nossas trevas, o universo que Ele mudou em nosso universo. Os nossos caminhos eram maus e perversos, igual de Saulo. E o máximo que poderíamos chegar era o sacerdote terreno. Ali foi a última vez que Saulo se achegou a um sacerdote terreno para perseguir a igreja. Agora ele chegava ao sacerdote que estava sentado à destra de Deus nas alturas. Eu não sei se foi Paulo que escreveu a carta de Hebreus, mas ele diz: acheguemos com confiança ao trono da graça, não para perseguir, mas a fim de achar misericórdia e graça em tempo oportuno. Entramos nos Santos dos Santos com ousadia e intrepidez no seu sangue, confiando nesse novo e vivo caminho. E precisamos crer que o Senhor ainda é Deus. Ele não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. E como é impressionante, irmãos, ler esses versos e ver esse contato, esse bate-papo com um Deus Todo-Poderoso, mudando rotas, recalculando o caminho e traçando direções para o seu povo por meio de uma vida de oração e de obediência, e como nosso irmão trouxe, de ser liderado pelo Espírito Santo. E diz a Bíblia que Saulo, aguardando, e o Senhor havia dito também para Saulo, que um homem chamado Ananias ia lá, ia tocar nele. Irmãos, de fato e de verdade, o Senhor se apresentou para Saulo. E eu tenho certeza que se o Senhor quisesse, o Senhor também faria a obra totalmente, completamente sozinho. Mas Ele quis contar com Ananias. O Senhor quer contar comigo e com a sua vida, para jorrar luz, para dar visão, ou melhor, aperfeiçoar a cada dia a visão uns nos outros, tocar uns nos outros com vida e luz, com vida e com luz. E o Senhor conta com cada um de nós. E o Senhor precisava mostrar isso para Saulo, que de fato o Senhor se apresentou para ele, mas ele não poderia caminhar sozinho. Ele necessariamente precisava dos Ananias, de Ananias na casa. E é encorajador para mim e para você que Ananias não estava em Jerusalém, Ananias não estava em outra cidade, senão a cidade de Damasco, aonde Saulo estava.
O que é que isso fala aos nossos corações? O Senhor quer usar exatamente você, aqui e agora, aonde você está, na localidade em que você está inserido, na família onde está inserido, na comunidade onde está inserido. O Senhor quer te usar poderosamente. Exatamente aonde você está, o Senhor quer te usar, com vida e com luz, ampliando os horizontes, mudando o rumo de vidas. O que precisamos fazer é uma vida aos pés do Senhor, permitir ser contrariado por Ele e ser direcionado pelo relatório dEle, pelo falar dEle. Porque se não for pelo falar dEle em você, não sai de casa. Irmãos, Ananias aqui, vamos ser honestos com nós mesmos. Vamos ser honestos conosco mesmo. Talvez eu aqui, eu vou falar a verdade, irmãos, talvez nem saia de casa. Eu vou contar, irmãos, uma experiência. Não, eu estava aqui pensando se eu ia contar essa experiência ou não. Mas vou contar uma experiência que eu vivi uma certa feita, que eu li nesse texto, eu me lembrei dessa experiência. Estava até conversando com Isabel e com a Ana Teresa um dia sobre isso. Uma certa feita eu estava com o desejo de orar no monte. E tinha um irmão que eu sempre ia, e aí esse irmão não pôde ir comigo. Aí eu falei, poxa, eu estou sozinho. Aí eu fui. Sabe que você está orando assim, aquele negócio, sabe? Você orando, sabe que você está orando e pensando, outra coisa que eu estou fazendo aqui, Senhor Jesus, eu vou para casa, vou descansar, estou aqui sozinho, e uma luta. Aí tem uma hora que eu encontrei aqui e comecei a orar, Senhor. Aí o Senhor começou a mexer no meu coração. Eu te trouxe aqui para você dar um abraço e um filho meu. Eu disse assim, meu Deus, que é meu Deus não, Senhor. Tem um monte de quem conhece ali, Cida e Luiz que mora ali próximo, ali em Itapuã. Um mundo de gente, é um mundo de gente. Já vou para um monte para orar num lugar sossegado. Você não vai ter celular não, irmão. É batucado, é um negócio, é gente para lá, gente para cá, é oração, é muita gente. E eu ali digo, meu Deus, como é que pode? Não, Senhor, meu Deus, aquilo ali começou, olha só, irmão, o que é que eu falei aqui? Vamos ser honestos com nós mesmos. Olha, Ananias, um perseguidor para matar a igreja. Eu estou lá em posição muito, infinitamente mais favorável do que a Ananias. Eu lá orando, o Senhor trouxe aqui para você dar um abraço no irmão. Aí eu disse, Senhor, meu Deus, muita gente aqui, Senhor, não fala isso comigo não, Senhor. Mas não se preocupe, não vai ter erro. Você olhe para aquela árvore à sua esquerda. Eu levantei, eu olhei, tinha uma árvore ali. Eu estava de cabeça baixa, eu levantei, eu olhei a árvore. Ele disse, você vai para ali. E eu vou te dar um abraço em um filho meu ali. Eu digo, meu Deus, e que hora eu vou saber disso? Ele disse, eu vou dizer a hora. O coração parecia que ia sair pela boca, irmão. Essa experiência que eu vivi. Parecia que ia explodir, sair pela boca. E orando, orando. Pensar que não, o Senhor ministrou meu coração. É agora. Eu digo, eu falei assim, aí, meu Deus. Olha que relutância, irmãos. Olha que relutância uma condição dessa favorável. Vamos dizer assim, nem podia ir lá, dar o Miguel, como dia, nem voltar. Eu levantei. O Senhor pode ir. Aí eu comecei a ir andando em direção à árvore. Irmão, quando eu estou próximo a chegar a essa árvore, está vindo um irmão em direção à árvore. Agora, pasme, eu falando para Isabel e para a Ana, onde a gente estava conversando, como esse irmão foi. Quando esse irmão chegou na distância desse negócio aqui, desse pedestal, ele já veio assim, ó, urrando e de braços abertos. Urrando, chorando e com braços abertos. Eu abracei esse irmão, as pernas dele não ficavam em pé, não. E a gente chorando, passou um bom tempo chorando um outro, chorando. Vou te contar outra parte. Esse irmão estava em casa, não tinha, essa parte eu vou deixar para depois. Ele estava lá, precisando de um abraço do Senhor. Ele havia dito isso para Deus.
E foi com a igreja dele, ele estava lá no meio daquela roda. O Senhor chegou para ele e disse: olha, você agora, eu vou lhe dar um abraço. Ele: como, Senhor? Você vai, está vendo aquela árvore? Você vai até aquela árvore e eu vou me encontrar com você ali, eu vou te dar um abraço ali. Aí ele fez: Senhor, que horas? Aí o Senhor disse: eu vou lhe dizer a hora. Irmão, eu vou te falar, assim, foi uma experiência para mim inesquecível. E esse irmão chorava, ele começou a me contar isso depois. Aí nesse contar, vou contar outra parte. Eu estava, não estava igual fica Fernando, Paulo, com mais de 1.000 na mão, 2.000 no bolso. Aí tem uns 2.000 no bolso agora. Eu só tinha 20 reais na carteira. Aí o Senhor ministrou meu coração: Deus 20 a ele. Eu contando a Ana e a Isabel: Deus 20 a ele. Eu digo: Senhor, só tem esse 20. Foi isso mesmo, irmão. Só 20, senhor. Vai fazer que diferença na vida dele? Dele. A pouco eu falei: irmão, segura aqui um minuto. Aí eu desci, irmão. Quem conhece ali sabe, desci. Fui lá, peguei. Não vi naquela pegada isso. Desci lá, peguei os 20 e subi. Aí eu falei: irmão, ainda fui justificar, irmão. Não é nada não, mas deixa aqui tua mão. Irmão, quando esse irmão olhou, ele começou um rádio novo. Um rádio, né, meu? Urrando. Resultado, esse irmão, sabe porque ele queria um abraço do Senhor? Ele queria um abraço do Senhor, ser alimentado. Ele não tinha tomado café de manhã, não tinha almoçado e não sabia o que ia comer no outro dia. Aqueles 20 reais, eu disse: irmão, aqui é meu café da manhã, meu almoço, e à noite Deus proverá. Irmão, naquele momento eu disse: eu já sei o que eu vim fazer aqui nesse monte, vou voltar para casa. Irmão, o que eu trouxe com isso é que isso é honesto com nós. O vai de Deus é o vai de Deus. Não é o meu vai, não é o seu vai. É o vai de Deus. É o vai do Senhor Jesus. Ele não olha o que eu e você vê, não. Tem irmãos aqui que está precisando de um abraço. Você não consegue ver isso, mas o Senhor já viu. Tem irmãos aqui que está precisando de uma certa palavra que eu e você ainda não enxergou, mas o Senhor já viu. Tem irmãos aqui que talvez possa estar precisando de um museu da sua vida, em alguma situação, o Senhor já viu, mas eu e você ainda não viu. Porque eu e você é igual, muitas das vezes, a Samuel, que conseguimos enxergar a aparência. É esse aí, Senhor, esse belo aí, é o homem guerreiro. Não é esse não. João Samuel, graças a Deus, o Senhor caminhou, perseverou, andou, mas eu vou te falar uma coisa mais além. O homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. E louvado seja Deus por isso, irmão. Que por mais que na carreira, na vida, em comunidade, como família, muitas das vezes nós temos as nossas debilidades, as nossas limitações, mas o Senhor conhece cada um de nossas vidas. O Senhor conhece as entranhas do nosso ser. Ele sabe o que eu e você necessita. Ele só precisa encontrar corações que se prostram diante da luz. Ele só precisa encontrar corações que se debruça em oração diante de um relatório contrário. Ele precisa achar corações que, quando ele dizer vai, ainda que relutante, vai abrir, rasgar o coração diante do Senhor, mas vai dizer: Senhor, eu não quero meu relatório, eu quero o seu é mais precioso, o seu tem caminho de vida e caminho de luz. Eu quero sair desse ambiente e alcançar degraus a qual eu não posso alcançar de mim mesmo. É para eu sair daqui, é para eu ir lá em Saulo, é para eu entrar lá, é para eu tocar nele, mesmo contrariado, mesmo tendo um relatório contrário dele, mesmo sabendo que ele é o perseguidor, mesmo sabendo que ele vem matar o seu povo, mesmo sabendo que ele vai buscar mulheres, homens, crianças, dentro da casa, na sinagoga, ele está com cartas oficiais. É isso mesmo, Senhor. O Senhor diz: vai, que para mim é um instrumento. Aleluia, aleluias. Vá, que para mim é um instrumento. É um instrumento. Talvez eu e você não esteja enxergando som nenhum da boca desse instrumento ainda. Mas talvez também
o Senhor conta comigo e com você, para que esse som comece a sair. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, me ajudem. Como precisa ser tocado pelo Senhor através dos irmãos. Eu estava ali sentado, eu sei, até vim compartilhar aqui. Há um tempo já. E o Senhor falou no meu coração, é hora de mudar de estágio. É hora de não olhar para a circunstância, nem para relatório contrário. Na nossa carreira sempre vai ter o divisor de águas, de não caminhar por aquilo que sente, pelo aquilo que vê, pelo aquilo que a gente caminha pelo aquilo que o Senhor falou. Se Ele disse que é. Se Ele disse que vai, vai. Se Ele disse que toca, toca. Se Ele disse que abre a boca, abra. Se Ele diz vá, faça aquilo, faça, porque Ele é Deus. Quem manda é Ele que é o Senhor. E quando a luz jorra, isso nos faz logo se identificar. Já digo logo, Senhor, o que queres que eu te faça? Eu não tenho mais rumo, eu não sei nem por onde eu vou, eu não sei nem eu passo mais. Eu estava com carta para ir para Damasco. Estava com carta de cada sinagoga, com o nome de cada um deles. Agora eu digo, onde é que eu vou, Senhor? Eu perdi o rumo da minha vida. A luz jorrou de minhas trevas. Eu não sei nem por onde é que eu vou agora. Eu não sei nem que passo eu dou. E o Senhor diz, ó Saulo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não mudei a cidade não. A cidade é a minha. Vá para Damasco. É o nome da rua. O Deus ainda dá endereço. O nosso Deus ainda dá endereço. Se Deus ainda não deu endereço a mim e a você ainda, é porque precisa eu e você se prostrar diante dessa luz, colocar a cara no pó e dizer, Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, como eu posso tocar no meu irmão e na minha irmã, para ela tocar a orquestra, tocar o som que o Senhor deseja no meio do seu corpo? Aí ele vai dizer, vá à rua Francisco das Mercedes, 914, Condomínio Vitar Morada Clube, Torre Luna 803. Vá lá e toca em Alain, para que ele fale, para que ele sirva, para que ele veja o quanto ele é importante na vida da igreja. Vá lá e toque no irmão fulano, irmão Beltrano. Vá lá e vá a Abrantes, vá no centro de Camaçari, toque lá em Fernando, toque lá em Sofia, vá lá no centro de Jorge Freitas, de Vila do Atlântico, vá lá em Camaçari, faça isso, faça aquilo. A gente tem que começar, irmão, a desejar esses caminhos do Senhor, que ainda Ele não mudou não, Ele continua o mesmo. Deus dá endereço, Deus diz nome de pessoas, Deus dá relatório completo, Ele ainda é Deus de revelação, irmãos. Não podemos nos permitir ser enganados pelas coisas que acontecem no mundo falso, porque Ele é o verdadeiro. Ele dá endereço, Ele revela a vida. Ele é, como a gente diz na verdade, Ele descortina a vida assim. Você está conversando com o irmão, Deus descortinar, mas não para envergonhar, mas para trazer vida e edificação, para restauração. Ele é Deus que não muda, que não mudou. Ele continua sendo Deus. E eu digo para você, irmão e irmã, eu não sei, você sabe, eu não sei não, mas você sabe que Deus já ministrou seu coração alguma coisa. Não permita que esse som seja impedido de sair das suas mãos. E desde já, me perdoe se eu não tenho sido um instrumento do Senhor para tocar na sua vida. Se temos que reconhecer a nossa parte. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo que nós permitimos dizer, Senhor, o Senhor continua sendo o Senhor da minha vida. O Senhor é aquele que jorrou luz no meio das minhas trevas. O Senhor é aquele que pode me contrariar. O Senhor é aquele que pode me mover.
Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, fala para mim, vai. Fala para mim, vai, Senhor. Fala para mim, vai, Senhor. Que eu vou na força do Espírito Santo. Que eu vou na força que Deus supre. Que eu vou na força da sua palavra. Que eu vou, Senhor, mesmo contrariado, mas sabendo que o Senhor é Deus. Se o Senhor falou, o Senhor falou. Se o Senhor disse, o Senhor disse. Se é salvo, é salvo. Se é instrumento, é instrumento. Se para o Senhor ele é isso, ele é isso. Ainda que para mim eu não esteja enxergando, mas o Senhor falou é. Então eu vou, Senhor. Eu vou porque ele é, porque o Senhor diz que ele é. Ele vai fazer o que o Senhor diz que ele vai fazer. Está passando um pouco da hora, né? Mas eu estou... E Ananias foi, irmãos. E quando Ananias chega lá, na casa dele, a luz já jorrou na vida dele no meio da rua. Não foi numa grande sinagoga, não foi num grande palácio de Abraço. Foi no meio da rua. A luz jorrou no meio das terras de sal. E quando ele caiu com o rosto em terra, eu creio que as pessoas, o que é isso aí, mãe? Viram aquela luz mais forte que o sol do meio-dia. Paulo no capítulo 22 e 26 vai dizer. Rosto em terra, esse homem não estava perseguindo a igreja, está se perdendo, sabe nem para onde que vai. Não é que está com carta na mão, serve perseguir o povo de Deus? Está dizendo, Senhor, o que queres que eu te faça? Não estava com carta da sinagoga? E agora está, Senhor, o que queres que eu te faça? Qual o caminho que o Senhor quer, Senhor? O sumo sacerdote tem um caminho para nós. O sumo sacerdote tem uma direção para cada filho dele. Para cada servo e serva do Senhor, ele tem um caminho. E ele diz, vá para casa lá, para a rua direta. Aguarde lá que eu vou te falar o que vai acontecer com você. Ele fica naquela casa, naquela humilde casa. Aí chega Ananias. O Senhor falou comigo. Eu tinha um relatório que o Senhor diz outro. Ananias já chega, no bom sentido, falando, metendo o pé na porta. Irmão Saulo. Irmão Saulo. Aquele que te apareceu no caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ananias já chegou dizendo, quem te apareceu foi o mesmo que apareceu para nós. Só ele convence. Só ele muda a rota. Só ele muda caminho. Só ele muda o trajeto. Só ele faz com que a gente tome um rumo que a gente não ia tomar. Só ele pode nos contrariar. E outra coisa mais importante ainda, ele diz que ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. E também diz que ele é o meu Pai. Então, se ele é o meu Pai, e nós somos agora uma grande família, eu já chego dizendo para ti, Saulo, tu és o meu irmão, porque você foi aceito por ele. E se você foi aceito por ele, eu não posso negar você. Você é meu irmão, irmão Saulo. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Sabe o que o Senhor fala no nosso coração? Se ele me aceitou, irmão, me aceite. Se ele aceitou o irmão e irmã, aceite. Porque o Senhor nos aceitou. Ele nos alcançou. Nós fomos encontrados por ele. Estávamos perdidos, irmãos. E Ananias chega a dizer, irmão Saulo, aquele que te encontrou no caminho. Ele me pediu que eu viesse aqui para orar para que você tenha visão, recupere a sua visão. A nossa condição, irmãos, era de cegueira espiritual. Tudo que Paulo viveu foi, de fato, só conduziu ele para ser cego. Mas graças a Deus a luz jorrou no meio das trevas dele. E disse que ele abriu os olhos, mas não podia ouvir. A maior necessidade que temos é de ter visão do Senhor. E Ananias diz, eu vim aqui para tocar em você, para que você recupere a vista. Algum irmão pode ler esse versículo aí? O versículo... Cadê? 17.
Aleluia. Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e sejam cheios do Espírito Santo. E sejam cheios do Espírito Santo. O Senhor falou isso? O Senhor falou isso para Ananias, irmãos? Enquanto Ananias estava orando, quando o Senhor se apresentou para Ananias, o Senhor falou isso para Ananias? Não falou, irmãos. Isso também falou muito no meu coração. Ananias, o Senhor não falou isso para Ananias. O Senhor diz: vá, diga a Saulo, vá lá para ele, eu vou mostrar para ele. Você vai orar por ele, tocar nele para ele ter a visão. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. O Senhor falou nas entrelinhas. Ananias estava em uma sensibilidade tão grande, porque de fato nas entrelinhas o Senhor falou isso. Gilma, eu e você, Brennan, eu e você, Alan, nunca poderemos fazer nada pelo Senhor, principalmente padecer pelo nome dele, se não for cheio do Espírito Santo. O que Ananias estava dizendo era isso, ó. O que o Senhor falou, Saulo, que ele ia te mostrar, somente cheio do Espírito Santo, para você suportar, para você viver, para você cumprir. Somente cheio do Espírito Santo, irmãos, que eu e você seja instrumento de Deus, que vai na palavra dele e que toca para trazer visão e trazer enchimento capacitador do Espírito Santo para o ministério ao qual nós temos sido chamados. Aqui está provando que você, tocando em mim, você pode proporcionar um enchimento do Espírito Santo para mim habilitar aquilo que o Senhor me chamou. Sabe disso? Sabe disso, mano? Que o seu toque em mim me habilita a ser cheio do Espírito Santo para servir ao Senhor. É verdade. Não está aqui escrito? O vai de Deus na sua vida, o toque de Deus que você toca na vida de outro, ele é capacitador para encher do Espírito Santo. Porque Ananias foi lá, tocou em Saulo e disse: olha, Saulo, eu vim aqui tocar em você, você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque o que Deus falou que ia fazer na sua vida, somente cheio do Espírito Santo. Aí eu digo, fica uma pergunta para nós: o que é que eu e você, irmão, pode fazer na vida da igreja que não seja cheio do Espírito Santo? Nada. Tudo que for fazer tem que ser cheio do Espírito Santo. O que foi que os irmãos falaram quando uma simples tarefa aos nossos olhos que surgiu para fazer, distribuir aos alimentos? O que é que o Senhor falou? Separai homens cheios de fé e do Espírito Santo. Que o Senhor, irmão, nos ajude, nos fortaleça, nos faça caminhar diante dessa luz que irradiou nossos corações, faça-nos prosseguir no vai de Deus, no toque de Deus. E aqui, irmão, só para finalizar, foi assim que o Espírito Santo quis falar aos nossos corações. O versículo 20 diz assim: e logo na sinagoga, aqui falando a respeito de Paulo, pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Graças a Deus, irmãos, o resultado foi esse. O resultado de um homem que saiu para perseguir e entrar nas sinagogas para arrastar o povo do Senhor. E agora ele entra na sinagoga e as pessoas, quando olham, Saulo, meu Deus, está com carta na mão, veio perseguir, veio assolar homens, mulheres e crianças. Esse homem é um perverso. Já olha que ele não está mais com cavalo. Já olha que ele devia estar com 2, 3 irmãos. Já olha o semblante dele mudado. Já olha que o homem já está transmitindo uma mudança do toque restaurador do Senhor. E aqui diz a Bíblia que ele entra na sinagoga, não mais para predicar, não mais para perseguir ninguém, e nem mais para dar testemunho de si mesmo, mas sim para falar de Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Só o Senhor pode mudar o rumo da nossa história. Ele saiu para entrar na sinagoga para arrastar os irmãos. Agora ele entra na sinagoga, termina e começa uma nova jornada para anunciar o Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que esse
seja o manifestar da luz, da prostração, dos contrariar do Senhor em nossas vidas, do vale de Deus, seja para falar do Cristo, o Filho do Deus vivo, e ministrar Cristo uns nos outros. Precisamos demais uns dos outros. E vou tornar a repetir, mais uma vez, o relatório do Senhor é atualizado. Se você está com um relatório a meu respeito, eu te peço, qualquer irmão ou irmã, o Senhor vai te dar um relatório atualizado da minha vida. Ainda que eu não pareça ser um instrumento escolhido aos seus olhos, para o Senhor é. E nem para mim mesmo. Ainda que você esteja sentado, está vivendo um momento difícil, ou aqueles que estão vivendo um bom momento, que a vida cristã é assim, ó. Não é assim? Se fosse assim, estava morto, né? Diz que aquele batimento cardíaco, não é assim? Montanhas e vales, eu não lembro, eu não esqueço de não pensar em uma pregação. Sei que agora citava o Luiz, cedo, os irmãos que estavam dando, estava nessa conferência lá em Minas, foi a única que eu fui. Gonzales pregou, Deus das montanhas e o Deus dos vales. Ele é Deus das montanhas e é o Deus dos vales. Ele é o Deus que quando nós experimentamos o maravilhoso, também é o Deus quando nós experimentamos momentos difíceis. Mas ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal. Por quê? Porque Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O Senhor está com cada um de nós e nós precisamos que uns aos outros segurem na mão. Assim como a Bíblia descreve que Paulo agora... Vem cá, meu filho. Você pensava que você tinha caminho, né? Você não tem, não. É para ir para onde? Eu não sei mais não, peraí. O Senhor falou, ele foi para onde? E as cartas, pô? Não deixa as cartas aí. Minha vida agora é outra. Me leve para essa casinha aí. Me leve para essa casinha aí, porque lá Deus tem algo para fazer comigo nessa casinha. Que o Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor tem algo para fazer onde estamos. Em Damasco e na casa. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, graças a paz. Essa mensagem me encorajou, né? Eu relutei, não vou tomar o tempo dos irmãos, vou ser rápido, né? E vou dar um testemunho o que é sermos liderados pelo Espírito Santo. Vou ler um texto rapidinho aqui, ó, João 3, que o Senhor encontra ali com Nicodemos, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí quando chega aqui no 5, aí Nicodemos faz aquelas perguntas que o texto nós sabemos, e o 5, o Senhor responde. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, a gente está desempregado, né? Aí a gente é chamado para trabalhar em uma determinada empresa. No momento que você entra nessa empresa, você tem o quê? Uma chefia, tem uma liderança, né? Tem uma liderança. Mas eu vou para meu testemunho. Irmãos, a semana passada, eu estava com muita tristeza. E eu relutando, buscando ao Senhor, orando ao Senhor. Senhor, para que essa tristeza? Não é por quê, irmãos, é para que essa tristeza? Graças ao Senhor, não tenho problema, não estou com problema no meu relacionamento conjugal. Graças ao Senhor, não tenho problema financeiro. Para que essa tristeza? E aí o que é que acontece, irmãos? Eu tenho um irmão biológico e irmão nosso na fé, os irmãos muitos aqui conhecem,
E ele tinha anunciado aí um período atrás que viria passar um tempo aqui com a gente, como já é de costume isso acontecer. E essa tristeza, irmão, pegou esse período que meu irmão veio estar conosco ali na nossa residência. E essa tristeza, ela estava trazendo prejuízo para esse relacionamento. Quando é quarta-feira de manhã, eu pedindo ao Senhor, o Senhor me deu aquele texto, está ali em Lucas 22, 54, que Pedro nega ao Senhor, né, disse, não conheço esse homem. E aí, em cima disso aí, eu falei, Senhor, eu preciso do Senhor jorre luz nessa tristeza. Irmãos, para a glória do Senhor. Quarta-feira à noite, a gente indo para Camaçari, no caminho, logo na saída, Arminda esboçou o sentimento que estava no coração dela, a tristeza que estava no coração dela. Falou assim, eu estou aqui muito triste, porque eu conversando com o Beto é meu irmão, né? E ele disse, amanhã, uma hora dessa, eu estou em casa. E naquele momento, o Senhor jorrou em minha vida. E aí eu vim entender o praquê daquela tristeza. Para que eu voltasse, me arrependesse e pedisse perdão, para que o nome dele fosse propagado, para que o testemunho dele fosse propagado. Irmãos, e quando a gente chega na reunião, o assunto ministrado foi trazido por muitos irmãos e irmãs, foi a respeito da liderança do Espírito Santo. E aí chega aqui, o irmão traz esse texto. Um cidadão que era líder e carniceiro, ele passou a ser liderado. Ele era líder e ele passou a ser liderado. Quando isso acontece, irmãos, quando nós damos lugar para que o Espírito Santo lidere as nossas emoções, lidere o nosso querer. Irmãos, e aí na quarta-feira, meu irmão, ele não é de dormir cedo, mas na quarta-feira, quando nós chegamos por volta de 11 horas, 11 e alguns minutos, ele já estava dormindo. E eu confesso aos irmãos, eu acordo cedo, mas nesse outro dia eu acordei mais cedo ainda. E eu precisava sair 8 horas. Deu 8h20, 8h30, quase 9 horas ele não tinha acordado. Eu digo, eu só saio depois que eu tenho comunhão com meu irmão. Irmãos, para a glória do Senhor. Quando ele acordou, foi no banheiro que voltou, eu digo, eu preciso falar com você. A situação é essa. E ali naquele momento, aquele fardo pesado que estava nas minhas costas, aquela tristeza, o Senhor tirou e colocou o fardo dele. E aí, irmãos, a partir daquele momento, aquela alegria que vivíamos, o Senhor trouxe de volta. Aquela comunhão que nós tínhamos e temos, o Senhor trouxe tudo de volta. Quer dizer, é isso, irmãos, é o que o nosso irmão trouxe aqui. Nós precisamos estar atentos a essa liderança. Hoje o Senhor pagou um alto preço, né? Se Ele pagou, nós temos que ouvir e obedecer a liderança de quem? Do Senhor. Então, eu precisava trazer esse testemunho, irmão, porque foram dias, inclusive até uma irmã me chamou e falou, irmão Paulo, você estava tão triste na reunião. E aí é onde eu digo a você, irmão, não é por quê, é para que essa tristeza? Para que todos nós testemunhamos desse Senhor que pagou alto preço pelas nossas vidas. Tá bom, irmãos? Então, para a glória do Senhor.